Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo Mendes e esse vídeo eu vou falar exatamente sobre as dívidas de condomínio e tudo que você precisa saber para não cair nesses casos, para você não ter que ter esse prejuízo de ter que assumir uma dívida ou de, em último caso, pedir desistência desse leilão. Então, ao final desse vídeo, você vai ser capaz de saber, de identificar se a dívida de condomínio vai se tornar uma grande oportunidade de um leilão, que você não vai assumir essa dívida, mas afasta as pessoas, né? Os aventureiros, a concorrência, ou se realmente vai ser uma cilada ali, se esse leilão vai trazer um grande prejuízo caso você arremate. Mas eu já faço um alerta para você, esse vídeo vai ser um pouco longo, vai ser cheio de detalhes, bastante conteúdo, mas eu estou entregando para você aqui o ouro. Esse não tem vídeo igual esse aqui, com tanto detalhe que eu vou falar para vocês aqui. Pessoas que falam sobre isso cobram para te mostrar, para te falar o que eu vou falar aqui hoje. Então, aproveite esse vídeo, estude mesmo, veja até o final. Se não der para ver, veja depois, anote tudo, beleza? Então, vamos nessa. Vamos começar então do começo, né? O que é um condomínio? O condomínio é quando um grupo de pessoas se reúnem em prol de algum benefício para essa coletividade, em troca de abrir mão de alguma coisa, de pagar uma taxa por isso. Então, por exemplo, segurança. Num condomínio, as pessoas desse condomínio querem ter mais segurança, então vão contratar funcionários, ter câmera, vão ter regras no condomínio. E você está abrindo um pouco mão, né, da sua liberdade, né, da sua liberdade de estar ali pagando uma quantia todo mês para que você tenha uma segurança maior, tá, um condomínio cercado, enfim. Outro benefício é lazer, né? Um condomínio que se reúne para poder ter um lazer comum para todas as pessoas. Por exemplo, piscina, academia, salão de festa, salão de jogos. E claro que tem que ter regras, normas de conduta, de uso, horário, questão do som. Então você abre mão de algumas coisas para você ter um benefício maior para essa coletividade. E você paga por isso, que é o valor do condomínio. E aí o que acontece? Quando uma dessas pessoas, desses condôminos, deixa de pagar o condomínio, gera um problema. E esse problema afeta todos os condôminos. Então, todo mundo vai ter que assumir esse prejuízo que essa pessoa está dando e vai ter que pagar, vai ter que arcar com esse valor. Porque o condomínio precisa continuar pagando os funcionários, precisa continuar pagando a obra, enfim, o que for. Então, se a pessoa não paga, os outros condomínios assumem essa responsabilidade. Isso é muito injusto para todos os condôminos, né? E aí, qual que é a obrigação do síndico? O síndico tem a obrigação de cobrar dessa pessoa, né? Então, vai cobrar primeiro amigavelmente, extrajudicialmente, vai mandar a notificação lá. E aí, a pessoa, se ela continua não pagando, né, e continua inadimplente, aí o síndico tem que partir para o quê? Para a parte judicial, vai contratar advogado, vai constituir um processo e vai tentar de todas as formas aí, reaver esse dinheiro, esse prejuízo. E aí que começa a surgir a parte do leilão, né? Porque quando o processo já está bastante adiantado, já condenou a pessoa, realmente o juiz deu a causa, falou, a pessoa tem que pagar, aí criou um segundo processo que é para poder executar essa sentença, né? Ou seja, fazer uma busca nos bens da pessoa para ela poder sanar essa dívida. E aí, em última fase, em última tentativa, a justiça vai lá e tenta bloquear o imóvel. Só que o imóvel é muito mais difícil, não tem liquidez no mercado assim, tão rápida, né? Demora meses, às vezes, para poder vender. E aí a pessoa não consegue a tempo tirar do nome dela e a justiça vai lá e bloqueia, penhora o imóvel e aí consegue vender esse imóvel, que é a forma da venda, é o leilão. E aí com esse dinheiro, né, que são os créditos que o arrematante paga, consegue aí sanar a dívida ou parte dessa dívida aí do condomínio, por exemplo. Então aqui que surge, então que começa a etapa do leilão, né, que surge o leilão e as oportunidades para nós leiloeiros, né? Nós leiloeiros não, nós arrematantes. Então essa dívida de condomínio, ela é muito boa assim nos leilões, por quê? Porque normalmente é a maior dívida que existe, que tem maior volume normalmente, né, nos casos de leilão. E essa dívida afasta muitas pessoas, principalmente esses aventureiros, né, que não entendem muito bem como é que funciona o processo e vê uma dívida dessa muito grande, se assusta, já pula logo para outro leilão e vai embora. Só que muitas vezes pode ser uma grande oportunidade, porque nem sempre o arrematante tem que assumir com essa dívida, ainda mais quando ela é muito grande. Às vezes o juiz entende que
que o arrematante não pode arcar, porque se ele arcar com essa dívida, esse imóvel nunca vai ser leiloado. Então, existe essa possibilidade, existem essas oportunidades muito boas e que afasta a maioria dos concorrentes. Mas antes de eu entrar em detalhes dessa dívida de condomínio, eu preciso primeiro alinhar vocês com algumas definições, né? A primeira delas é a natureza dessa dívida. Essa dívida de condomínio tem a natureza, que é a natureza chamada propter rem. O que é propter rem? Significa pertence à coisa. Então, a dívida de condomínio pertence ao imóvel, não é uma dívida do proprietário, é uma dívida do imóvel. Só que essa dívida do imóvel é cobrada do proprietário. E aí o que acontece? Se o proprietário vender esse imóvel, conseguir transferir ele para outra pessoa, e essa outra pessoa não tomar o cuidado, né, de comprovar que não tinha dívida no momento da transação, ou então pedir alguma declaração de nada consta do condomínio, por exemplo, o novo proprietário vai ter que arcar com essa dívida, porque a dívida é do imóvel, não é do proprietário, né? Então essa é a característica propter rem. E por que é importante saber disso? Porque a regra básica nos leilões é que essa dívida passa para o novo adquirente, que no caso seria o arrematante. Claro que não é sempre assim, que eu vou te falar para vocês as exceções, que são as grandes oportunidades. Mas a regra básica mesmo, que o entendimento básico é o quê? Que essa dívida passe ao arrematante. Mas eu vou entrar mais detalhes nisso aí mais para frente, tá? A segunda questão que você precisa saber é em relação à preferência de crédito, ou seja, concurso de credores. O que seria isso? Quando o imóvel, tem o processo judicial, né, penhora o imóvel, esse imóvel está indo a leilão para poder sanar a dívida, pode acontecer de haver outros processos judiciais relacionados a outros assuntos que também gerem dívidas para ser sanadas, e o único bem que a pessoa tem é o imóvel. Então, quando esse leilão acontecer, o único crédito para poder sanar todas essas dívidas vai ser esse imóvel. Então, os outros juízes, por exemplo, entram nesse processo principal que vai ter o leilão, se habilita nos créditos, coloca a penhora também lá na matrícula do imóvel e fala assim, ó, eu tenho esse processo aqui, a gente tem essa dívida, tem que ser sanada. E aí, quando tem várias dívidas para poder sanar, se o valor do imóvel é maior do que essas dívidas, não tem problema. Todo mundo vai receber sua quantia que deve. O que sobrar, inclusive, vai para a pessoa, né, para o antigo proprietário, e aí fica tudo certo. Mas o problema é quando esse volume, esse crédito, não é suficiente para poder pagar todas as dívidas. E aí, quem que vai receber primeiro? Quem que vai ter direito a receber essa? Porque alguém vai ficar no prejuízo aí nessa história. Quem que vai ser? Por isso que existe essa preferência de créditos. E a legislação não é muito certinha em relação a isso. Então, para a gente entender a preferência de crédito, quem que tem preferência do quê, existe um pedaço que diz lá no Código de Processo Civil, tem outra parte que está escrita lá no Código Civil, tem outra lei lá, que é a Lei 11.101, que também fala lá de algumas preferências de crédito. Com base nessa legislação, a doutrina, né, entende, né, os doutos em direito, né, já fazem uma lista, entende que em primeiro lugar está o quê? Dívidas alimentícias, que é pensão, salário, dívidas trabalhistas, né? Tem muitos processos trabalhistas que entram aqui em primeiro lugar. Depois disso, tem as dívidas de garantia real. O que é garantia real? É hipoteca e alienação fiduciária. Essa parte de alienação fiduciária também é um tema muito bom, que também tem que tomar muito cuidado, porque o arrematante pode ter que acabar assumindo essa dívida se ele não prestar atenção, que são, na verdade, são os leilões dos direitos. Mas esse vai ser um assunto para um outro vídeo também, que precisa de muito detalhe e bastante atenção. E o terceiro são os créditos tributários, que entra aqui principalmente, né, o IPTU e o condomínio. E o condomínio estaria aqui nessa etapa aqui, no terceiro nível. Em quarto lugar e em quinto lugar, são dois tipos de preferência de crédito que não são muito comuns, mas estão previstos lá no Código Civil, que são os créditos com privilégio especial e em quinto lugar, os créditos com privilégio geral. Essas são situações mais específicas, né? Por exemplo, no caso do privilégio especial, você tem ali créditos relacionados a frutos agrícolas, ou então créditos relacionados a benfeitorias úteis necessárias. São situações muito específicas e que está listado tudo ali no artigo 964 do Código Civil. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, saber quais são, dá uma lida lá, mas não vai fazer muita diferença aqui para o nosso caso comum aqui, né, que a gente está mais interessado.
Tem também esses créditos de privilégio geral, que deles também são casos também específicos, se você quiser vai dar lá uma olhadinha. Só tem um que é o mais importante, que é bom você saber, que é a questão das custas judiciais. As custas judiciais entrariam bem aqui no quinto nível, né, que são esses privilégios gerais. E depois desses entra os que chamam de créditos quirografários. É um nome muito bonito, chique, né? Mas só para dizer que são todos os outros créditos, que não se enquadra nenhum desses anteriores, entra nesse último aí. Se chegar nesse nível, até o último nível aqui, e se tiver várias dívidas nesses últimos créditos, né, que tem, digamos assim, a mesma hierarquia, vale aquele que tiver a penhora mais antiga. Vai sanar os que estão mais antigos para os mais recentes. Tá, mas e para que eu falei isso tudo para você? Explica essa questão da preferência de crédito. Porque afeta diretamente o arrematante. Pois é possível que o sobressalente da dívida, se for dívida de condomínio ou IPTU, se for muito grande, é possível que o arrematante tenha que arcar com o que faltar pagar. Mas existe um requisito para que essas pessoas, processos, enfim, essas dívidas tenham preferência no crédito. Elas precisam estar habilitadas no processo principal. Se não tiver habilitada, ela não vai receber. E muitas vezes não há processo relacionado para poder se habilitar. Por exemplo, se você tem um processo que não é de dívida de condomínio, qualquer outro tipo de processo, e penhorou o imóvel, normalmente o que o juiz faz? Intima o condomínio para dizer se tem alguma dívida e para ele dizer ou entrar com alguma petição para se habilitar nessa preferência de crédito. O mantra básico dos leilões é o quê? É olhar o edital. O edital é a lei do leilão. Então, se você quer saber detalhes sobre a dívida de condomínio, quem vai ser responsável, a primeira coisa que vai fazer é o quê? Olhar o edital. Vai ler lá. Sempre olha o edital, mesmo que seja aquele edital padronizado que tem nos leilões de bancos, por exemplo, sempre vai ter uma coisinha que é particular àquele leilão. E normalmente é relacionado a quem é responsável pelas dívidas. Tem edital que é muito ruim, que não fala todas as questões, que essas coisas ficam em aberto, fica muito obscuro. Mas, na maioria das vezes, vai estar escrito lá. Então, pela aquela característica própria terreno, a dívida passa para o novo proprietário, o arrematante. Desde que no edital não esteja dizendo ao contrário ou no processo. Caso no edital não tenha falando nada, o que você vai olhar depois? O processo. Às vezes tem lá o juiz já decide, tem alguma decisão lá perdida lá em algum canto que diz quem que é o responsável por essas dívidas, né? É muito comum também disso acontecer. E existe casos que não vai estar escrito em lugar nenhum, que vai ficar em aberto. E aí é muito difícil, porque vai ser um risco, vai ser uma coisa que não vai estar clara, que só vai ser respondido no meio do processo, depois que o arrematante der o lance, pagar e começar a discussão lá no processo. E aí acaba se tornando um risco para você como arrematante. Pode ser uma oportunidade boa? Pode, mas pode também ser uma coisa muito ruim. E aí no final das contas você pode pedir a desistência do leilão, mas aí você perdeu muito tempo, né? Você botou seu dinheiro, ficou preso lá não sei quanto tempo, teve esse custo de oportunidade de outros leilões ou outros investimentos. Então, se você está começando agora, você está iniciando, né? Eu sempre sugiro assim, se está muito difícil saber, se não está muito claro essa questão, então parte para outro, vai para outro leilão, tem tanto leilão o tempo todo acontecendo. Deixa esses que são mais complicados, ou então que tem um risco um pouco maior, deixa para quando você tiver mais conhecimento, tiver mais dinheiro para poder diversificar, né, em vários leilões. E um detalhe, a dívida de condomínio ela precisa estar prevista no edital. Mesmo que não tenha dizendo qual o valor dela, tem que estar escrito lá que existe dívida, porque senão não pode depois a justiça querer cobrar essa dívida do arrematante, sendo que não tinha previsão no edital. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, só para eu dar um exemplo para vocês, muitos leilões daqui de Brasília tem um texto assim um pouco padronizado e quase todos eles é dessa forma aqui, ó. Os débitos anteriores ao leilão, de natureza próprio terreno, taxas condominiais, por exemplo, assim como os débitos de natureza tributária, como IPTU, TLP, subrogam-se sobre o valor do bem arrematado, nos termos do artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e do artigo 130, parágrafo único do CTN, que é o Código Tributário Nacional. Então aqui já está bem redondinho, a dívida não vai passar para o arrematante, vai ser subrogado no preço de arrematação. Tome cuidado com esse termo,
Porque às vezes vai estar escrito assim, principalmente em leilões trabalhistas, que diz o seguinte, que as dívidas que não sejam tributárias, mesmo que tenha caráter próprio terreno, vão ser subrogadas no bem arrematado. Significa o quê? Que vai ficar no bem. Então, se você está adquirindo bem, então vai ficar com você, arrematante. Então, preste atenção, se é subroga no preço de arrematação ou subroga no bem arrematado. É diferente. Um outro exemplo, eu vou pegar aqui um leilão que eu peguei aqui de São Paulo, né, de um imóvel em São Paulo. Foi até um pouco difícil achar um leilão que dizia que a responsabilidade pela dívida era do arrematante. A maioria dos casos que eu olhei aqui já era tudo no preço, né, subrogável no preço de arrematação. Então, por exemplo, quando está escrito assim, eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os decorrentes dos débitos fiscais e tributários, nos termos do artigo 130, caput, parágrafo único do CTN. Então ele não falou nada sobre condomínio, falou só das dívidas, né, de tributárias e fiscais, que é o caso o quê? Do IPTU, TLP, essas coisas. Então, se tiver só assim, você muito provavelmente vai ter que arcar com a dívida de condomínio. Mas também não está definido, porque se não está explícito no edital, deveria o juiz dizer, né, antes do leilão, dizer com todas as linhas, né, quem é o responsável. Se não está dizendo, pode ser como pode não ser. Então, é aquela questão do risco que eu te falei, de assumir esse risco no decorrer do processo depois que você arremata. Então, eu vou falar para vocês agora como que fica no caso dos leilões extrajudiciais, né, na prática mesmo, e como fica nos leilões judiciais depois. No leilão extrajudicial é um pouquinho diferente, porque como existe a lei que regula, né, os leilões extrajudiciais, quando o devedor não paga e aí o banco toma, consolida a propriedade, aí tem que fazer o leilão, já é um pouquinho já mais certinho, assim, a lei diz certinho como é que tem que ser. Então, no primeiro leilão extrajudicial, por exemplo, o imóvel tem que ir pelo valor avaliado. Já no segundo leilão, ele tem que ir pelo valor das dívidas. E aí o que acontece? Acontece muito aqui no segundo leilão, o arrematante vai adquirir o imóvel livre de qualquer dívida, mesmo de IPTU, de condomínio. Mas, se no edital estiver dizendo o contrário, estiver dizendo que o arrematante, ao arrematar, ao dar o lance, né, e vencer o leilão, vai assumir essas dívidas e aí não tem para onde correr. Tá? Se está explícito no edital, o edital é a lei. E aí, quando vai para a terceira praça, quando a primeira e a segunda, né, não tem ninguém, aí a terceira praça, ou depois dessa terceira, qualquer outra praça depois disso, e aí, não tem regra mais, assim, conforme o banco decida fazer. Na verdade, o bem já está no nome do banco, ele pode vender sem leilão, ele pode fazer leilão, ele pode fazer o que ele quiser. Pode até ficar com o imóvel se quiser. E aí nos leilões extrajudiciais, então é muito fácil, porque é o que está ali no edital, pronto, acabou. Agora, já nos leilões judiciais, né, além de tudo que eu já falei, você precisa prestar atenção no tipo de dívida, no tipo de processo que está acontecendo ali. Por exemplo, quando é um processo de dívida de condomínio, é uma situação até um pouquinho melhor, porque provavelmente essa vai ser a única dívida, ou se tiver outras dívidas, não vão ser tão relevantes assim, porque normalmente a dívida de condomínio é muito grande, é a que tem maior relevância, que é a maior parcela. E como já está num processo instituído ali, já foi debatido, já foi toda a questão, está sendo resolvida já ali, então provavelmente o que você vai pagar ali do seu lance vai custear quase todas, ou se não tudo, dessa dívida de condomínio. Você vai ter que prestar atenção nas outras dívidas, como IPTU. E também se tem alienação fiduciária, que aí esse é um outro ponto bastante importante também, só que eu não vou falar aqui nesse vídeo, porque senão esse vídeo aqui já está ficando extenso demais, e aí eu vou fugiria um pouco do foco. E os outros processos, né, que podem ser de origem dívidas trabalhistas, ou qualquer outro tipo de processo, né, que tenha alguma disputa entre duas pessoas, que uma tomou prejuízo e está tentando ser ressarcido aí de alguma forma. E aí o que acontece? Você vai precisar fazer toda aquela análise que eu te falei, né, ver a origem de todas as dívidas que tem ali presentes, mas você sempre vai ter que fazer a pesquisa dessa dívida de condomínio, porque normalmente quando a pessoa tem esse processo de dívida de alguma coisa, trabalhista, ou qualquer aluguel, qualquer outra coisa, é provável que ela também não esteja pagando também o condomínio. Porque como ela já está muito enrolada nisso aqui, nessas dívidas, provavelmente o condomínio também está enrolado. E aí você vai precisar prestar muita atenção no edital, se está
se diz quem que é responsável pela dívida de condomínio, né? Se o imóvel foi levado a leilão, e qual que é a preferência de crédito. Se não tiver escrito ali o valor dessa dívida, você vai ter que ir atrás, você vai ter que correr, vai ter que ligar no condomínio, vai ter que falar com o síndico, falar com a administradora do condomínio. E se ninguém falar nada, você vai falar com o leiloeiro, vai pedir, ó, preciso saber qual que é o valor da dívida. Aí o leiloeiro, quase todos eles, né, se prontificam a ir atrás e descobrir e depois te falar. Mas para que o condomínio receba e entre na lista lá de preferência de crédito, ele precisa se habilitar no processo. Se ele não se habilita no processo, se ele é intimado e não se habilita, então ele vai ficar a ver navios, não vai receber nada dessa dívida. Depois não vai poder cobrar do arrematante. E aqui então eu entro nessa questão, que é da dívida tem que estar explícita no edital. Porque se ela não está prevista, se ela não está descrita no edital, não está explícita que tem essa dívida, mesmo que não tenha o valor dela, né, escrito, o arrematante não pode ser cobrado depois. E esse entendimento, na verdade, vem de um julgado de uma ministra do STJ, já de um recurso especial já de 2012, que é a ministra Nancy Andrighi, alguma coisa assim. Eu vou escrever aqui, ó, em algum lugar aqui na tela. E esse recurso especial que ela julgou foi muito bom, trouxe uma jurisprudência muito importante aí no caso dos leilões, que dão uma certa garantia a mais para o arrematante, né? E foram duas coisas muito boas que ela falou. A primeira é essa questão do arrematante não arcar com as dívidas previstas no edital, porque isso é incompatível com os princípios da segurança jurídica, porque se o arrematante ele não tem essa informação, vai lá e arremata, não tem ideia de que tem essa dívida, de que vai ter que arcar com essa dívida, pô, ele vai acabar desistindo do leilão, né? Então isso causa uma insegurança jurídica muito grande para ele. E o outro ponto, que é o que eu vou ler agora, é o seguinte, ela fala assim, avalie o que, mesmo em hipóteses diferentes da julgada, a interpretação da lei que autoriza a transferência para o arrematante dos débitos condominiais de imóvel adquirido em juízo pode ser prejudicial ao sistema. Isso porque tal interpretação afastaria o caráter de garantia do imóvel, fazendo com que, em vez de viabilizar a redução da dívida, ela seja eternizada. Basta pensar num exemplo simples. Imaginamos uma situação em que o débito tenha se acumulado de tal forma que seja maior do que o valor do bem. É muito comum acontecer isso. A dívida está gigantesca, está enorme. E aí o que acontece? Se mantido o entendimento até aqui preconizado, nenhum credor se interessará pela compra em juízo, já que o preço total desencorajaria qualquer lance. E em lugar de transferir o bem para o novo proprietário, que a partir de sua posse adimpliria, né, as taxas futuras, teríamos um imóvel paralisado, de venda impossível, que só acumularia mais e mais débitos. Ou seja, então ela está falando o quê? Que essa dívida seria tão grande que o arrematante nunca ia ter um arrematante para pagar aquilo ali, porque ninguém é doido de assumir uma dívida muito grande para um imóvel que vale muito menos, e aí esse imóvel nunca ia ser vendido e essa disputa nunca ia ser resolvida. Mas isso é uma jurisprudência, né? É um entendimento dela. Os demais juízes, todos os outros juízes, não têm a obrigação de seguir esse entendimento, mas eles podem tender a seguir. Conforme vai tendo mais jurisprudência, vai tendo esse embasamento maior para você argumentar isso, caso você chegue a esse ponto. Então ela conclui dizendo o seguinte, que a melhor solução seria permitir a arrematação sem as dívidas e autorizar o condomínio a se habilitar a destinação do produto da arrematação do bem, em posição de privilégio diante dos demais credores, em vista do caráter próprio terreno da dívida, que é o que eu já expliquei, tudo que eu já expliquei aqui nesse vídeo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar esse julgado e também um link de um artigo que explica, resume de uma forma mais simples todo esse entendimento aí, que já tem bastante tempo, né? 2012 para cá. E aí, qual que é a minha sugestão caso você que esteja nessa situação de que você arrematou um imóvel, essa dívida não estava prevista, mas aí a síndica está ali te cobrando. Veio te cobrar essa dívida que não estava prevista no edital, que apareceu depois, entre o período, né, que o imóvel estava sendo leiloado até o dia que você deu efetivamente o lance e venceu, né? Primeiro, anote tudo, toda essa comunicação, esse contato que o síndico está tendo com você, ou o advogado lá do condomínio,
Guarde todos os e-mails, faça a comunicação sempre por e-mail, anote tudo, guarde tudo. Segundo, tente conversar com o síndico numa boa. Tente negociar, fala assim, ó, essa dívida, você explica, né? Usa esse julgado que eu acabei de falar para vocês, fala, essa dívida vocês não se habilitaram, ou então ela, no momento do edital, não tinha essa previsão, e aí conforme esse julgado, essa dívida não pode recair a mim. Então, vamos entrar aqui num acordo? Use esses argumentos, e aí se não chegar a negociação nenhuma, a síndica fala assim, não, você tem que pagar, pronto, acabou. Aí você vai fazer os próximos passos aqui. Mas até aqui não seja agressivo, não bata de frente. Converse numa boa, seja compreensivo. É melhor porque a gentileza gera gentileza. Então, provavelmente você pode conseguir uma negociação. Agora, se você já for querendo brigar, já for com essa intenção, com nervosismo, aí vai ser muito difícil você ter algum tipo de negociação aqui, né? Mas ao mesmo tempo que você vai tentar essa negociação, você já vai fazendo os cálculos de viabilidade, se você já não fez antes, de saber se vale a pena ou não você assumir essas dívidas. Porque às vezes a dívida não é tão grande e ainda vale a pena você assumir e ficar com o imóvel. Mas caso não vale a pena, então já considere você pedir a desistência do leilão e pegar todo o seu dinheiro de volta. E aí o próximo passo seria o quê? Você aguardar o condomínio, então, já que não teve nenhuma negociação, esperar que o condomínio te acione judicialmente. Se ele vai fazer isso no processo do leilão mesmo, ou num processo totalmente novo. E aí você não tem para onde correr, você vai ter que se defender, você vai ter que provavelmente contratar um advogado aí para poder fazer as petições, as argumentações. E aí você vai usar esse julgado aí que eu te botei também, da ministra do STJ. E aí você vai juntar todos os comprovantes, vai explicar toda a situação. E aí, se o juiz não concordar com você e achar que você ainda tem que pagar, e aí você vai para a última coisa que você pode fazer é desistir do leilão. Você vai solicitar então a desistência do leilão, a anulação do leilão e com a devolução de todo o valor que você pagou, inclusive taxa de leiloeiro, taxas, condomínio que você pagou nesse tempo, vai pedir tudo. E com correção monetária. Eu sei que essa solução não parece ser assim muito agradável, mas é o que dá para fazer, né? Quando você chega na situação. Então, o melhor mesmo seria você evitar essa situação. Você saber como que funciona tudo que eu falei aqui nesse vídeo, como que funciona a dívida de condomínio, e você pular fora desses leilões que você tem grande chance de assumir essa dívida. Então, vamos recapitular aqui tudo que eu falei aqui nesse vídeo. O que você tem que fazer em relação à dívida de condomínio no leilão de imóvel, né? Primeiro, você sempre vai olhar para o edital. A regra básica, a lei do leilão é o edital. Então você vai olhar para o edital, vai ver o que está dizendo ali em relação à responsabilidade da dívida de condomínio depois da arrematação. Se não tiver no edital, o que você vai fazer? Você vai procurar no processo. Se não tiver no processo, você vai perguntar ao leiloeiro, de preferência, converse por e-mail, tente receber essa resposta por e-mail. Segundo, olhe a matrícula do imóvel, estude a matrícula para você entender quais são as penhoras que estão ali, quais são as dívidas, quais são a natureza dessas dívidas, para você entender quem que vai ter preferência no crédito, caso o valor seja insuficiente para pagar todas essas dívidas que estão ali. Terceiro, você vai olhar para o processo, analisar o processo judicial e ver quem que se habilitou para poder entrar na preferência de crédito e principalmente o condomínio. Se não é um processo de dívida de condomínio mesmo, for qualquer outro tipo de processo, olhe se o condomínio foi intimado, olhe se existe ali a petição do condomínio se habilitando nos créditos para poder sanar essa dívida. E aí você vai começar a olhar se o valor dessa dívida de condomínio é muito grande, se vai faltar alguma coisa para pagar, que provavelmente você pode ter que pagar. Muitas vezes o valor da dívida de condomínio ela não está explícita. Mesmo que no edital tenha dizendo lá, né, que a dívida de condomínio ela pode subrogar-se no preço de arrematação até o limite de crédito, ainda tem esse detalhe, né? Às vezes está escrito assim, até o limite de crédito. O que for sobressalente, o arrematante é o responsável. Aí você vai ter que pagar o que não for coberto pelo crédito do valor da arrematação. E aí só diz isso, não fala qual que é o valor dessa dívida. E aí que você tem que fazer? É o quarto passo.
você vai atrás do condomínio, você vai atrás do administrador de condomínio ou do leiloeiro para descobrir qual que é o valor dessa dívida. E o quinto passo, você vai fazer uma análise, vai fazer um cálculo, vai botar tudo no papel e vai botar no pior cenário, que é o pior cenário é se você tiver que arcar com essa dívida de condomínio. Você tendo que arcar, vai valer a pena ainda você entrar nesse leilão? Ainda vai ser lucrativo para você? É isso que você precisa responder, fazer e anotar tudo certinho nos cálculos, né? E aí o sexto passo é você decidir, tomar a decisão, se você quer ou não entrar nesse leilão e encarar isso aí. Então era isso aí, pessoal. Isso aí foi tudo que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que com tudo que eu falei até aqui, você já vai ter uma grande base, um grande entendimento dessa parte de dívida de condomínio e vai ter grande segurança para poder fazer as arrematações e não cair em situações igual eu falei lá da pessoa que mandou a mensagem, de depois a síndica tá te cobrando a dívida e você aí vai ter que negociar ou entrar na justiça ou esperar que ela seja acionada judicialmente e ter que responder aí, se argumentar, se defender para tentar se livrar dessa dívida. Pode ser ainda que nem tudo sobre dívida de condomínio eu tenha falado aqui nesse vídeo, porque às vezes é muito detalhe, é coisa específica de cada caso e é difícil a gente querer generalizar demais para poder entregar num conteúdo, num vídeo assim, né? Mas se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí, manda a mensagem aí mesmo aí no vídeo que eu respondo uma boa, não tem problema nenhum. E não se esqueça de curtir esse vídeo aí, de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito e ative o sininho aí também para poder receber sempre a notificação de novos conteúdos, tá bom? Então eu fico por aqui, um abraço aí e até mais.